Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Na última exposição doutrinária que fizemos nesta casa, tivemos oportunidade de discorrer sobre o tema Entendendo Jesus. Hoje, na continuidade, depois de termos entendido que Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve sobre a face da terra, é o governador da terra, é um espírito puro que, à época da criação da terra, incumbiu-se desta tarefa junto com outros espíritos de nível evolutivo muito elevado, vamos discorrer hoje sobre o tema em torno do Cristo. Por que em torno do Cristo? Porque a doutrina espírita é baseada em 3 linhas de estudo e de ações. Uma linha filosófica, uma linha de comprovação científica e uma linha de consequências morais, que comumente se chama linha religiosa. E nesta linha de consequências morais, o nosso norte, o nosso sol, o nosso direcionamento é Jesus, o Cristo de Deus. Nessa linha de raciocínio, tudo o que aconteceu e que continua acontecendo em torno do Cristo nos interessa. Se somos cristãos, e todo o espírita o é, temos obrigação de conhecer tudo sobre Cristo e muito sobre aqueles que se acercaram do Cristo desde a época do planejamento da sua vinda, desde o período em que esteve aqui e também no período presente. Por quê? Porque apesar de muitas vezes não crermos, não termos certeza, muito menos convicção de que Cristo nos acompanha, Ele o faz permanentemente. Em especial, nos períodos mais difíceis das nossas existências, Ele está ao nosso lado. No momento em que vivemos, um momento chamado de transição planetária, torna-se de imensa importância entender o que aconteceu com o Cristo, com a Boa Nova, com o cristianismo, depois da passagem de Jesus sobre a face da terra. Fomos buscar no livro Em Torno do Cristo, de Francisco Ferraz Batista, que é um trabalhador da doutrina espírita aqui do Paraná, já foi presidente da Federação Espírita do Paraná por 2 vezes, a parte que fala de uma nova reunião na Cidade da Fé. A Cidade da Fé refere-se a uma das tantas colônias espirituais existentes na psicosfera da Terra. É verdade que a mais conhecida é nosso lar, mas existem inúmeras outras cidades, colônias, para as quais, após desencarnarmos, nós vamos residir. Alguns demoram um pouquinho mais de tempo, porque a passagem da desencarnação tem um período de adaptação ao novo modelo de vida.
E por isso que se diz que todos os que desencarnam passam pelo que se chama de umbral. Embora muitas pessoas creiam que o umbral é um substituto do purgatório ou do inferno. Na realidade, não é assim. É um período de adaptação. E tomando como exemplo Chico Xavier, por exemplo, o período em que ele passou no umbral foram frações de minutos. Por quê? Pela sua vida, pela sua obra. É só isso que define quanto tempo nós ficamos mais ou menos no umbral, em maior ou menor sofrimento até nos adaptarmos. Depois, vamos viver em colônias espirituais para que possamos, analisando o desempenho da nossa última encarnação, nos programarmos para as próximas. A misericórdia de Deus nos permite a oportunidade do exercício da tentativa e erro. A tentativa que deu certo nos eleva rapidamente. A tentativa que não deu certo, ela é passível de recomeço. Isso é a misericórdia de Deus, Deus visto como Pai depois de Jesus. Porque antes de Jesus, Deus não era visto como Pai. Deus era visto como alguém que tinha grupos favorecidos, que trabalhava em favor de alguém em detrimento de outros, que fazia alguém sofrer e outros serem felizes. Depois de Jesus, Deus, como Pai, tem outra visão. Para nós, que adotamos a linha da doutrina espírita, essa visão de Pai tem a ver com o Criador, com aquele que cria todas as leis, aquele que é justo, bom e misericordioso. Então, nós vamos utilizar desse livro e fazer uma leitura, porque o texto é bem forte e ele tem palavreado específico. É difícil pegar o que está no texto e resumir. Então nós vamos fazer, na maior parte do tempo, uma leitura calma, gradativa, para que todos possamos nos situar nessa nova reunião na Cidade da Fé. No início do século II depois de Cristo, ou do início do século III, mais especificamente ao redor do ano 201, a pedido do governador da Cidade da Fé, o irmão Acádio, foi marcado uma grande reunião no auditório central da cidade, para a qual foram convocados todos os apóstolos e discípulos que se achavam envolvidos na continuidade do grande projeto de implantação dos ensinamentos de Jesus na Terra. Reunião que contaria também com trabalhadores que se achavam mergulhados no corpo físico. Essa notícia nos dá a certeza de que muitos podemos continuar o nosso trabalho do dia a dia quando estamos em sono do corpo físico, em áreas da espiritualidade que são de acordo com o nosso padrão evolutivo. Então havia, além dos desencarnados que lá estavam, havia um grupo também de encarnados que participaram. No dia aprazado, o salão principal do grande auditório estava lotado. Tratava-se de um auditório de 600 lugares, com poltronas sobrepostas, ao estilo dos anfiteatros da Grécia, todas em estilo de tecido azul escuro. No palco, havia uma mesa comprida, coberta com uma toalha em amarelo ouro. No centro da mesa, havia um vaso de prata com flores de tons variados.
As cadeiras que ficavam à mesa eram todas de espaldar alto e igualmente em azul. Em toda a extensão do auditório, 3 grandes lustres, com pingentes que pareciam ser de vidro, tinham luz própria e giravam lentamente, expandindo luzes em tonalidades variadas, refletidas nos pingentes, produzindo uma matiz de rara beleza, ora em cor prata, ora em azul, ora em lilás. Suave melodia se ouvia por todo o auditório, semelhante a vários violinos, produzindo uma vibração que não somente elevava o ambiente, como encantava os ouvidos e proporcionava leveza e paz. Quando nós adentramos a casa espírita, especialmente nesse auditório, isto já está acontecendo. Por isso é que tem um cartazinho lá no fundo, silêncio. Porque os espíritos que dirigem a atividade já se encontram no local. Porque as músicas, além da que se coloca aqui, as músicas do plano espiritual também estão presentes. Porque já se está há um bom tempo preparando este ambiente. Por isso é que se diz que o silêncio no anfiteatro é a base para que possamos, quando viemos de fora, na agitação do dia a dia, acalmar o coração e as nossas mentes. Aqui, preferencialmente, a ideia é que nos calemos, entremos em prece para sintonizar com tudo isso. Se assim o fizermos, mais facilmente nós poderemos captar tudo o que está acontecendo no plano espiritual, em forma de bênçãos, qualquer que sejam as que necessitamos. Um pensamento amigo e bondoso vem nessa hora. Um fluido positivo derramado pela espiritualidade vai atingir os órgãos do nosso corpo físico e perispiritual que estiverem em desarmonia. Tudo isso é fruto do período de preparação para a atividade. E eles nos mostram isso com detalhes exatamente para que nós possamos tirar desses detalhes a ideia do que acontece na casa espírita. Aliás, não só na casa espírita, em todos os templos de oração e de paz, isso acontece. O auditório já se encontrava repleto de trabalhadores que continuavam dedicando suas vidas pelas verdades do Evangelho do Mestre. Ali estavam os apóstolos de Jesus: Simão Pedro, Tiago, filho de Alfeu, João, irmão de Tiago, Tiago, filho de Zebedeu, Mateus, Levi, André, irmão de Simão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Simão o Zelote e Matias. Interessante mostrar que todos os que seguiram o Mestre no primeiro momento continuaram nessa labuta depois de desencarnados. Além deles, também estavam os discípulos João Marcos, Lucas, Paulo de Tarso, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito de Creta, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pápias, Flávio Justino, Militão de Sardes, Irineu de Lyon, Gaio de Derbe, Carpo, Tobias e tantos outros servidores da vinha do Senhor. Nós comumente conhecemos os apóstolos do primeiro momento. Além de Paulo, que se inclui hoje entre os seguidores mais conhecidos. Mas tantos outros labutaram depois, colocaram as suas vidas para que hoje nós possamos ter sobre a face da terra um grande contingente de cristãos. Tudo devemos a estes pioneiros. Na mesa central, que coordenava os trabalhos, estavam sentados Simão Barjonas, João
Inácio de Antioquia, Paulo de Tarso e Bartolomeu Nataniel, que foi o primeiro apóstolo a sair pregando a sublime mensagem de Jesus. Ao centro da mesa, o governador da comunidade, Acádio, que se fazia acompanhar pelo primeiro arauto do Evangelho, Estevão. Quem não conhece a história de Estevão, nós sugerimos buscar na biblioteca o livro que conta a sua passagem. É um dos livros editados psicograficamente, dos mais belos livros que mostram a linha de trabalho do cristianismo desde o início e a importância desse irmão Estevão nessa tarefa. Após alguns instantes, o governador levantou-se e disse: amados irmãos do Mestre de todos nós, em seu nome e em nome do Pai augusto e celestial, para que iniciemos nosso encontro, peço ao nobre irmão e amigo Simão que nos conduza em prece. O antigo pescador de Cafarnaum, agora mais remoçado, levantou-se com o olhar firme de sempre e a voz forte iniciou a orar. Ó dulcíssimo e bom amigo Jesus de Nazaré, quanto respeito, quanta gratidão, que louvores perpétuos vos devemos. Em homenagens justas ao vosso incomensurável amor para com todos nós, louvamos-vos e vos engrandecemos sempre. Vós sois o Santo dos Santos, fonte perene de mansidão e refúgio de nossas aflições. Alegramo-nos, porque somos vossos servidores, dispostos ao trabalho de afirmação das maravilhas da vossa mensagem. Divina é, portanto, a nossa tarefa. Abençoai, por favor, nossos continuados propósitos de servir bem em vosso santo nome, que assim seja. Pedro continuava direto, simples e objetivo. Após a prece, a um gesto do governador, todos se sentaram, apenas o governador ficou de pé e então falou: amados e queridos irmãos, convido-vos nesse instante a assistirem em linhas gerais à história do cristianismo na Terra até esta data. Nesta breve exposição estão as mais importantes tarefas que se passaram com relação à divulgação e fixação da sublime mensagem do Cristo Jesus. A um sinal do governador, a parede aos fundos do palco, em toda a sua extensão, iluminou-se, mostrando um quadro branco gigante. As luzes automaticamente diminuíram de intensidade e, a seguir, se inundaram com imagens. Lembremos-nos, esta reunião aconteceu ao redor do ano 201. E essa descrição aqui é a mesma que nós utilizamos quando projetamos alguma coisa aqui, com a tecnologia de hoje. Ela já existia lá. Ou seja, a Terra é um tênue retrato do mundo espiritual. A Terra não é o máximo, como se pensava, o centro do universo. É um pequeno planeta com uma importância muito grande, exatamente por nos servir de lar, mas que guarda a possibilidade de desenvolvimento tecnológico de acordo com a capacidade dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Aqueles que lá estavam, pelo processo evolutivo, já conseguiam utilizar tecnologias que nós fomos descobrir 1800 anos depois.
Com toda atenção, os espectadores viram por primeiro a Jerusalém do século I depois de Cristo. Viram os altiplanos da cidade alta, as circunvalações da cidade baixa, as construções do templo grandioso. Em todas as cenas, os transeuntes da época iam e vinham. Depois, a beleza e calmaria das cidades de Cafarnaum, de Betânia, de Jericó, de Dalmanuta, de Migdal, de Cesareia de Felipe, Belém, Efrata, os pastores no campo e o mar da Galileia. Vejam que eles só não viam as imagens eram animadas com aquilo que havia acontecido. Ou seja, é como se fosse um filme do que aconteceu, revisado outra vez. A seguir, puderam acompanhar o nascimento do mestre na estrebaria da pequena estalagem. Ouviu-se na plateia o choro divino do príncipe que chegava na terra. Logo mais, a casa simples de José, a carpintaria, a delicadeza e o semblante de extrema bondade do menino Jesus, sua alegria contagiante, a meiguice e a ternura de Maria de Nazaré, e o menino falando com os pássaros, com os animais em geral, e estes demonstrando atenção e entendimento. Viram as cenas do jovenzinho pregando aos rabinos e anciães do templo. Ouviram o extraordinário conhecimento e erudição deste menino. Após, o cenário modificou-se, mostrando aquela manhã dourada pelo sol que crestava o Vale Verde. O deleite da vegetação rasteira que se estendia até a praia do mar da Galileia. Os raios de sol que, atingindo as ondas, provocavam nas águas um matiz esverdeado. E a conversação dos pescadores que àquela hora da manhã consertavam as redes. A seguir observavam os irmãos Simão e Pedro, e Jesus dizendo a eles: Olá, amigos, venham vos fazer um convite. Segui-me, e eu vos farei pescadores de almas. Depois surgiram inúmeras imagens do período de Jesus. Viram todo o processo da condenação de Jesus, viram o processo da sua ressurreição, chamada à época, viram a mensagem levada por Maria de Magdala a todos os apóstolos, acompanharam os caminhantes de Emaús para quem Jesus apareceu. Voltaram a ouvir cantigas dos pescadores juntos com o Messias. Ouviram muitas coisas que ele falara. Aquele grupo de pessoas que foi aumentando com o passar do tempo, culminou com um grupo chamado dos 500. Foram esses 500 que estavam reunidos e ouviram por último a palavra do Mestre, que assim se expressou a eles: Amados, eis que retorno à casa de meu Pai e vosso Pai. Regresso à luz do seu reino de amor. Envio minhas ovelhas em meio de lobos vorazes e vos recomendo que lhes sigais os passos nesse difícil caminho. A vós confio a tarefa sublime de redenção das almas que o Pai me pediu que trouxesse à terra. Vejam que Jesus faz uma citação à continuidade da sua mensagem, da sua boa nova, não para um grupo de 12, não para um grupo de 50, mas para um grupo de 500, que foram os que seguiram, cada um de acordo com o que podia, disseminando a mensagem de Jesus. E Jesus prossegue: Vós sereis também os novos semeadores do bem perene. Instituí-vos com os que comigo conviveram como os primeiros trabalhadores
herdeiros dos bens do céu. Não vos iludais. Eis que para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o fel da injustiça por companhia, e sereis submetidos às sanções de leis distanciadas do bem comum. 2000 anos depois, continuamos seguindo esse processo. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência aos que ainda teimam em não ouvir nem conhecer as palavras de vida em abundância, enviadas por nosso Pai que está no céu. Sereis escarnecidos e desamparados pelos homens. A dor visitará vossas esperanças mais caras. Sereis esquecidos na terra, sofrereis perseguições e sacrifícios. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores. Tereis o coração aberto de ultrajes e o corpo de cicatrizes. Mas vossa perseverança será a vossa redenção. Vossa voz soará no deserto das almas. Perseverai sempre. Quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, perseverai. Dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva do meu evangelho, e mesmo na morte do corpo, consequência natural, estareis unidos pela alma ao reino do nosso Pai maior. O vosso mundo vos cobrirá de golpes terríveis, mas de vossos esforços no bem e por minha mensagem, retirarei o trigo luminoso para os celeiros da graça, destinados ao sustento dos mais infelizes, até que o reino de Deus se estabeleça em toda a terra. Não sereis reconhecidos pelo mundo, e muita vez andareis só. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha presença incessante. Quando eventualmente tombardes sobre as arremetidas dos homens infelizes, eu vos levantarei no silêncio dos caminhos e derramarei sobre vós o unguento que balsamiza as feridas da alma. Nada temais. Sede fiéis a mim como sou fiel a vós. Vivei e pregai a mensagem da libertação para a glória de Deus, pois dia virá que as bases do seu reino de concórdia e justiça se estabelecerão em toda a terra. Na qualidade de meus bens amados, descei aos abismos mais tenebrosos, convertendo com as luzes do nosso Evangelho a dedicação dos vossos amores às almas empedernidas, às abandonadas e às desprotegidas. Trabalhai por elas. Edificai no silêncio das vossas dores as magnificências do reino de Deus e multiplicai as notas do cântico de glória entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem. E conformareis na sublime caravana que nunca se dissolverá. Rogo-vos a ternura de nosso Pai. Estarei sempre com todos até o final dos tempos. Nessa manifestação, aos 500 que seguiram a boa nova de Jesus, nós vamos encontrar praticamente tudo o que aconteceu e continua acontecendo na face da terra para os que se dizem cristãos. E nós, cristãos espíritas, sabemos que nos dias de hoje as dificuldades são inúmeras. Se multiplicam individualmente conosco, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos companheiros de ideal, com toda a humanidade. Mas, se lembrarmos de perseverar no bem,
nós estaremos preparados para enfrentar mais este período. Porque já enfrentamos no passado inúmeras situações semelhantes, sempre condizentes com a capacidade de superação que tínhamos à época. Por quê? Porque Jesus também nos disse que a ninguém é dado um fardo demasiado pesado que não possa carregá-lo. No dia a dia, muitas vezes nós julgamos que não teremos mais forças para continuar. Isso é um equívoco. Se o Mestre nos disse de que o fardo é proporcional à nossa força, é porque nós a temos. O que falta muitas vezes é buscar a força do modo correto. O modo correto que nós nos referimos é o proceder. E é certo que no nosso dia a dia, pelo momento evolutivo em que estamos, nós não vamos acertar todas as vezes. O equívoco faz parte das nossas atividades. Mas a perseverança no bem é que vai ajudar a melhorar o nosso caminhar. Somos peregrinos imortais. Nossos caminhos são os mais variados, já o foram, o são hoje e o serão no futuro. O caminheiro que nós nos referimos é porque pensamos, quando alguém nos faz a pergunta, especialmente quando alguém nos conhece, de onde você é? Há um tempo atrás, eu respondia muito rapidamente. Porque eu dizia de onde eu nasci. E ficava tudo tranquilo, a pessoa reconhecia. Hoje, quando me perguntam de onde você é, eu já tenho dúvidas. Porque nesta existência, já passamos por inúmeras cidades, nesse país e fora do país. E em cada lugar nós conseguimos utilizar o trabalho profissional, a atividade pessoal, a atividade nas casas espíritas, como um reforço para superar as dificuldades. Então, peregrino, fomos, somos e seremos. O importante é que o caminho que buscamos seja o caminho que Jesus nos deixou. E esse caminho não é difícil de encontrar. Maria Dolores, num poema ditado a Chico Xavier, nos dá esse roteiro. E quando nós estamos na maior dificuldade e muitas vezes questionamos que Deus não nos vê, Deus não nos ajuda, Deus não atende aos nossos pedidos, Maria Dolores vem e nos diz: Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades de pão. Deus te vê, a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as crises dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que despendes no auxílio aos companheiros em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes abraço amigo aos que carregam lenhos de tristeza,
doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor, e por altos recursos, sem que saibas, manda a lei natural que aumente os dons divinos teus e te faça viver os mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê nas palavras com que ensinas, a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que o teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal, e te louva o perdão espontâneo e sincero com que ajudas o céu nos trabalhos fecundos de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás? Quando rugirem as trevas em torno de ti, quando sofreres humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Que tenhamos um excelente dia para nós e para todos os que nos cercam.